escola bíblica, nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, adicione e acione o sininho para que possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Não esqueça, faça seu comentário, dá o like no vídeo, isso tudo nos ajuda a espalharmos a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Estávamos aqui na terceira grande parte, que fala sobre as profecias babilônicas e que vai até o capítulo 48. E neste trecho, nós já estamos na restauração, queda da Babilônia, que vai até o capítulo 47. Então, ali no 43, a partir do 43, 22, nós temos a menção, o profeta está explicando para nós a redenção de um povo que não era um povo que merecia. A redenção aqui é trazida por Deus, por sua graça e por sua misericórdia, e não porque o povo era merecedor desta redenção. Deus escolhe Israel, não é o contrário. E nem esta angústia que o povo está submetido de guerras, de provações, de previsão de um exílio, nem toda essa angústia de morte e terror faz com que o povo se achegue a Deus. Então, o próprio Deus é que toma a iniciativa. Na verdade, o que o profeta está revelando aqui é uma coisa que já estava muito clara. Os israelitas haviam se cansado do Senhor. O povo de Deus se cansou de fazer sacrifícios, de fazer oração, de idolatrar, adorar, de honrar o Senhor. E quando ele fala em relação a sacrifício, não é o próprio sacrifício, não é o simples sacrifício que demonstra esta adoração ao nome do Senhor. Não é essa adoração que havia cessado, né, que estava movendo a mão e o poder do Senhor. Muito pelo contrário, era o amor de Deus que estava movendo o braço forte do Senhor. O Senhor nunca tinha dado trabalho a Israel. Em verdade, os sacrifícios, as orações, esse ritual que havia sido previsto lá no Pentateuco, né, não era bem um trabalho, era uma comunhão, era um prazer estar na presença do Senhor. Mas, ao contrário, o povo de Deus sempre deu trabalho para o Senhor, sempre irritou o Senhor, irou o Senhor, cansou o Senhor com o seu comportamento corrupto, com os seus pecados, com a sua idolatria. Eles, com o seu pecado, cansaram o Senhor, de tal maneira que eles não eram dignos do favor do Senhor. E pelo que eles não tinham feito, a adoração, esse testemunho de comunhão com o Senhor, é que eles tinham perdido um direito que eles tinham antes, que existia antes, que era o favor de Deus para com eles. A obra da redenção, então, ela é explicada aqui pelo profeta Isaías. Já, veja, Isaías viveu antes do cativeiro. Isaías viveu séculos antes do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A obra da redenção, ele está explicando aqui, não procede de Israel, procede do próprio Senhor. Eles são convocados agora a se explicar.
eles foram confrontados com o seu pecado, eles foram confrontados com o seu erro, e eles que venham trazer agora a sua causa, as suas justificativas, venham provar que são inocentes. Israel não consegue responder, porque ele não é inocente. Não existe justificativa para este povo. A base do pronunciamento de Deus, da condenação de Deus para com o povo, não é que foi acontecimento uma vez apenas, não é incidental. Ah, não, aconteceu agora e foi um erro que aconteceu. Não. O que o Senhor está dizendo é que este povo é um povo pecador, é um povo corrupto, é um povo desde o início enganador. Por isso que ele faz agora a menção, ele faz a comparação com Jacó enganador, que este é o significado do seu nome. Então, desde o início, desde o seu pai, lá Jacó, ele é um pecador que está com os seus ossos, com as suas medulas, o seu sangue, o seu corpo, a sua carne está comprometida com o pecado. Assim o povo, porque é assim os líderes. Então, o líder é pecador e o guia do povo, sendo pecador, faz com que o povo também peque, porque eles não se afastam de um líder pecador, muito pelo contrário, eles seguem cegamente este líder, que é um líder pecador, que é um líder que não traz a comunhão como base. Além de tudo isso, a despeito de tudo isso, Deus se dirige ao povo como um pai amoroso, como um pai misericordioso. Deus não vai abandonar a obra das suas mãos. E aqui, por incrível que pareça, Deus oferece segurança, Deus oferece um resgate, uma remissão. E ele os trata com um termo bem amoroso. Em 44:2, ele diz assim: assim diz o Senhor que te criou e formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jessurum, a quem escolhi. O que é que ele está falando aqui? Deus fez o povo do nada, Deus escolheu uma pessoa e desta pessoa fez uma nação inteira. Deus aperfeiçoou, Deus escolheu, manteve, criou, né? Nós somos, segundo Paulo lá em Efésios, nós somos obra de suas mãos. Então ele os trata como Jerussum. A tradução de Jerussum é reto. Então ele primeiro fala Jacó, depois ele fala Jessurum. O que ele está dizendo aqui? Jacó enganador, mas este povo pode se tornar não um descendente de ossos e medula de Jacó, mas um Jerussum. Ou seja, o que é um Jerussum? É uma pessoa reta, é uma pessoa que está em direção aos mandamentos, à palavra do Senhor. Então, por que isso tudo está acontecendo? Porque Deus está apresentando para o povo uma obra redentora. Aqui nós estamos vendo o profeta iniciar ou falar de uma obra redentora do Senhor. Deus vai derramar sobre a natureza uma bênção mais elevada do que qualquer outra bênção que nós possamos imaginar. Então, ele vai derramar do seu espírito sobre a posteridade. Veja ali, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isto vai fazer com que eles brotem em maior número, num estado de prosperidade, porque a água vem trazer aqui prosperidade, a água vem trazer aqui produção, né? Descendência. Ela vem trazer tudo o que é necessário. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre nós. O Espírito de Deus prometido foi derramado sobre nós e ainda é derramado sobre nós. Ele chama os gentios, agora ele está chamando as pessoas que não são só do povo de Judá, do povo que estava ali ouvindo, que não é só dos descendentes de Jacó, mas ele chama todos os gentios a se juntarem a Israel e a adorar o seu Deus. E eles vão fazer isso com uma declaração escrita, como um sinal físico de firmeza, né? Como se ele estivesse assinando uma declaração formal, legal, válida. Ele escreve na sua mão e ele diz assim: alguns vão falar, eu sou do Senhor, ou seja, eles vão se unir àqueles que adoram, que confessam o Deus de Israel. Alguns vão dizer que se chamarão pelo nome de Jacó como um convertido, um prosélito. Prosélito quer dizer convertido. Toda vez que um gentil se convertia ao povo de Israel, ele era chamado de prosélito. Então, aqueles que vão se chamar pelo nome de Jacó, aqueles que vão se juntar ao povo de Deus. Ou uma combinação dos dois, no sentido de aceitar Deus como seu Senhor e ser incluído como membro do povo. Se nós observarmos o que é a confissão em Jesus, é aceitar Deus como Senhor, Jesus como Salvador e se unir e fazer parte de um povo que é o povo de Deus, que é a família de Deus. O Senhor é o único Deus vivo, em contraste com todos os ídolos. Aqui ele fala, agora ele compara com os outros deuses. Ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isto me lembra uma outra passagem, uma passagem que está lá em Apocalipse, que eventualmente nós vamos estudar mais para frente, quando nós estudarmos o livro de Apocalipse, quando o Santo do Senhor, ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o primeiro e o último, porque antes dele não tinha ninguém, depois dele não haverá ninguém. Ele é eterno, de eternidade em eternidade. Então, uma eternidade lá, ninguém criou, ele criou tudo. E depois que tudo se for, ele ainda permanecerá. Não existe um Deus que possa se comparar a esse Deus. O objetivo aqui agora é convencer Israel a aceitar a fé, não pelo que ele estava fazendo, pelo que ele estava vendo, mas por fé. Aceitar a Deus, aceitar a remissão, aceitar a salvação por fé nestas promessas de salvação. Ou seja, confiar que Deus é poderoso e ele foi poderoso para fazer o que ele fez e ele é poderoso para fazer a salvação do povo. E esta garantia é a garantia da própria palavra de Deus. É o próprio Deus que está garantindo isto. Ele é o único eterno que opera na história, que fez a história, que criou todas as coisas, dizendo inclusive
o que vai acontecer e realizando tudo aquilo que ele promete que vai acontecer. Israel, então, agora é exortado, é convencido a não temer, mas a confiar no seu Deus, porque não tem outro Deus semelhante a esse. Este é superior a todos os deuses. Então ele diz assim para nós: não vos assombreis, nem temais, não vô-lo declarei há muito tempo e não vô-lo anunciei. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Significa que nós estamos falando do único capaz de fazer a história, de prometer e de cumprir. Aquele capaz de nos salvar, porque foi aquele que nos criou, que nos chamou como um pai chamando seus filhos. Os idólatras, agora ele começa a comparar estes com aqueles. Os idólatras são, na visão do profeta, por esta perspectiva, por essa visão, né? Os idólatras são cegos, são ignorantes. Por quê? Porque a idolatria é uma insensatez, é uma burrice, é uma abominação, é uma loucura que não traz absolutamente nada de bom, nenhuma salvação, muito pelo contrário, que só traz desgraça, perdição e morte. Eles fazendo os ídolos, né? E aqui ele vai contando todas as etapas da construção de um ídolo. E isso tudo é cansativo, isso tudo é improdutivo, é insensato, né? Eles não conseguem soprar fôlego de vida às imagens, porque eles não têm este poder, porque os deuses, né, que eles estão dizendo que são deuses, é que na verdade dependem dos homens para serem criados, e não ao contrário, como acontece com o nosso Deus. Né? Eles usam madeira para cozinhar, madeira para se esquentar, madeira para assar pão, madeira para isso, madeira para aquilo, e quando sobra a madeira, eles usam esse resto de madeira para fazer um Deus e chamam aquilo de Deus. E dizem que aquilo é que os protege, e dizem que aquilo é o que os dá de comer, que os dá salvação. O coração deles está enganado, ele se desvia de uma verdade profunda, que é a verdade da salvação. Este Deus que é feito e que pode ser queimado no fogo, porque é madeira, esse Deus não pode salvar nem a si mesmo, não fala, não se move, não se salva. Quem dirá salvar o povo? O Senhor é o único Deus vivo, em quem Israel pode confiar, pode se assentar e dizer: não, aqui em Deus eu acho salvação, eu acho remissão, porque foi Deus quem criou ao povo e não o contrário. Ele diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, pois és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Então aqui ele está comparando os ídolos que são feitos de madeira, que são criados pelo povo, e ele mesmo, que foi quem criou o seu povo. Então veja a diferença. Isso é insensatez, isso é tolice. Isso é uma abominação. Ele vai agora dizer o seguinte: veja, porque eu te criei, porque eu sou o seu criador, eu vou perdoar os teus pecados. Como uma névoa, uma nuvem que desaparece, os teus pecados vão desaparecer e não vai ficar absolutamente nada. Desfiz as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi.
diz o Senhor. Deus conclama: torna-te, eu te remi. Deus falava naquela época e fala hoje, porque a palavra de Deus é viva. Aquela palavra que foi dada para Israel, ela é viva hoje e ela está operante hoje. Então ele falou para aquele povo como ele fala para nós: torna para mim, eu te remi, eu te perdoei. E porque Deus perdoa, e porque isso já era uma realidade na visão profética de Isaías, ele começa a cantar de alegria. Né? E ele nos leva a adorar ao Senhor em alegria. E ele nos leva a chamar céus e terra para se juntar a ele, como se a redenção já tivesse acontecido. Naquela época não tinha, hoje já está. Então, meu amado, a obra redentora do Senhor, na sua amplitude, no seu efeito, traz uma redenção, uma renovação de toda a criação e de todas as pessoas. Assim diz o Senhor, o teu redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Amém, amados. Bons estudos.